Então, olhem só. Então, vamos primeiro dar uma geral, né? Se todo mundo entendeu a atividade. Então, só retomando, que eu dei uma olhadinha nas planilhas de vocês e observei que existe dificuldade em compreender o que é instrumento de coleta e o que é fonte de dados. Certo? Você pode ter uma pesquisa fonte de dados e você pode ter participante. Tá? O que seriam... Quando eu uso o termo participante? Por exemplo, quando você está definindo lá na tua pesquisa o encaminhamento metodológico, tá? Você tem um tópico. Um exemplo, tipo de pesquisa, tá? Aí você tem instrumentos de coleta de dados e aí você tem participantes. Será que sempre eu vou escrever ali participantes? Não, eu vejo a professora Rosilei falando, o participante são as pessoas com quem eu vou coletar dados, né? São os sujeitos aí da pesquisa, junto. Claro que o pesquisador é um sujeito, mas eu vou ter outras pessoas participando da pesquisa. Uhum. Eu vejo participantes como outras pessoas que serão fonte de dados. Veja, então, ó, cuidado com isso, que eles são fontes para fornecer dados para vocês, certo? Ótimo. Então, o participante, ele pode ser uma fonte de dados para você. Agora, se você faz uma pesquisa... Então, por exemplo, eu poderia colocar nos subtítulos do tópico encaminhamento metodológico, se eu estivesse fazendo uma pesquisa de campo, que eu só tivesse... que a minha única fonte de dados fosse o participante, fosse uma pessoa que eu vou entrevistar, uma pessoa que vai responder um questionário, certo? Eu tenho aí participante. Então, o meu participante, ele é uma fonte de dados. Agora, observe o seguinte, e quando eu tenho uma pesquisa documental? Então, vamos supor, eu não sei se tem alguém aí da história de educação. Tem alguém da história aí? Só um pouquinho, o Samuel está tentando entrar, se adiciona ele. Ai, desculpa, adiciona. Opa. Oi, Samuel, seja bem-vindo. Tá ouvindo bem? Eu acho que talvez ele esteja com algum problema do microfone. Espera aí. Uhum. Tá. Fernanda, você vai falando com ele por mensagem? Vou, pode deixar, Olha prof. só, Eu acho que ele está com problema de áudio. fale para ele que uma alternativa, se ele não estiver ouvindo, ou se ele quiser falar, ele pode falar pelo... Ele pode... será que... Pergunta para ele se ele está em Curitiba mesmo, porque o que eu faço, tá? Se você tem um plano de celular que você não paga de vivo para vivo, ou alguma coisa assim, ele pode ligar para alguém e fica aqui ouvindo, ele vai falando, entendeu? A gente põe o telefone, pode ligar para mim mesmo, se for vivo. E daí ele não paga a ligação. Eu vou ver aqui se ele está nos ouvindo, então. Isso é uma alternativa que eu uso, tá, gente? Então, quando dá algum problema, eu pego, ligo para a pessoa e vou falando, e falo aqui pelo celular e na... Tá? Então, é uma alternativa. Tá? Então, vamos lá. Então, voltando, tá? Então, o que eu queria? Voltando à nossa fonte de dados, tá? Então, o que eu percebi é que vocês misturam, então, instrumento de coleta com fonte de dados. Então, observe o seguinte, vamos supor que a gente... Um pouquinho, professora. A senhora ia falar da questão de documentos históricos, né? Isso, exato. O exemplo que eu ia usar, documentos históricos. Quem é da área de história da educação? Antigas, tal, né? São fontes de dados, né? Exato. Você não tem participantes, tem? Não, tem documentos históricos. Tem documentos, exato. Então, por exemplo, fontes de dados podem ser documentos ou podem ser as pessoas que participaram. Aí da minha pesquisa eu tenho 20 professores, eu tenho 10 estudantes, e eu coletei
documentos, as leis brasileiras da educação básica. Eu analisei. Professora, por exemplo, no artigo que eu peguei, as pesquisadoras, não, são duas, as pesquisadoras utilizaram uma coleta de um ano de textos jornalísticos. Então, essa é a fonte de dados, textos jornalísticos. Textos jornalísticos, exatamente. Certo? Agora, então, e aí é importante você colocar, por exemplo, e aí é importante na hora que você vai selecionar o extrato, você tem que trazer o máximo possível de informação sobre aquilo. Por quê? Imagina que você está coletando os dados do artigo. Então, esse exercício que nós fizemos é para eu perceber se vocês sabem como coletar dados de um artigo. Certo? Porque quando a gente vai fazer um estudo de revisão, muitas vezes a gente está trabalhando em grupo. E eu tenho várias, por exemplo, eu vou dividir aqui, eu vou dizer assim, eu quero fazer uma pesquisa sobre formação de professores, de todos os artigos publicados, desde sei lá, dos anos 40 até hoje. Certo? Então, vocês vão coletar para mim as informações que estão nesse resumo. E eu vou analisar depois. Então, quando a gente trabalha com análise de artigos, certo? Existe a etapa de coleta. E qual é o instrumento de coleta para esses resumos que eu dei para vocês? Qual é o instrumento? Eu coloquei no meu questionário. Não. No exemplo que eu estou falando para vocês, tá? Que eu dei, então eu pedi para vocês coletarem. Qual instrumento que vocês estão utilizando? A minha planilha. A planilha, né? Exatamente. A minha planilha é o instrumento. É claro que muitas vezes o pesquisador ele diz assim: eu analisei, sei lá, 30 leis sobre tal temática. Tá? Só que ele não diz nem as categorias que ele extraiu das leis, certo? Que ele usou. Não, eu peguei a lei inteira e fui lendo. Tá? Isso não é uma análise sistemática. Eu preciso saber o que você buscava, o que você extraiu. As minhas categorias, tá? Que eu tinha para você buscar no resumo, quais eram? Era referencial teórico, certo? A temática. Então, veja, eu quero deixar aqui, eu estou fazendo só essa revisão para vocês verem assim, se aquilo que vocês captaram do resumo, aquilo que vocês extraíram, permite a outro pesquisador depois juntar todo esse material e analisar. Tá? Então, por isso que eu falei, agora que eu trabalho em grupo, por quê? Porque daí vocês vão gerar para mim uma planilha única de cada grupo, sendo que cada linha da planilha vai conter a referência do artigo, certo? Então, aquilo que vocês tinham numa linha única, vocês vão fazer numa planilha, e aí depois a gente vai apresentar em sala, né? Vai apresentar, depois volta os grupos para essa sala, e eu quero que vocês expliquem. Quer dizer, então, do grupo vai ter que anotar, vai ser o relator, enquanto o outro vai ficar com a planilha aberta e arrumando, tá? Vai abrir o artigo. Tem dúvida? Abre o artigo da pessoa do teu grupo para ver se o que ela... Olha, eu acho que tem mais informação que você deveria colocar aqui, você não colocou. Olha aqui no seu artigo. Vocês vão ter que fazer tudo isso, e aí vocês vão colocar lá na pastinha do grupo. Tá? Eu não lembro se eu criei a pastinha do grupo. Vou dar uma olhada. Mas enquanto vocês estão fazendo, eu já vejo lá se eu criei a pastinha do grupo. Vocês vão colocar a planilha de vocês com os artigos. Eu vou só... deixa a Luana entrar, que admite a Luana. Tá. Então, eu vou dividir a sala aqui. Vamos ver se eu consigo aqui recriar a sala.
legal, esqueci de gravar. Prof, a revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade. Depois a gente descobre. Eu só queria saber, você entendeu? Porque, olha, a qualidade do artigo, gente, é metodológico, tá? Porque eu não consigo entender se a música, tá, é o resultado da pesquisa dele ou se a música que ele analisou, veja, ele analisou uma música que já existia, tá? Então, ele teria feito uma análise qualitativa da música, uma pesquisa qualitativa. Eu peguei uma Na verdade, eles produziram a música. No resultado, ele coloca a música produzida a partir da análise bibliográfica, da revisão de bibliografia que eles fizeram. Então, eles produzem uma música a partir da bibliografia que eles estudaram. Tá, mas aí o método, entendeu? Falta elementos, não é? Concorda? Sim, para mim, com assim, certeza. parece mais um... eu sei que isso pode ser uma pesquisa, tá? Então, eu faço um levantamento sobre as características e faço... Mas aí, como é que eu faço? Quais as categorias que eu tenho que... Eu teria que ter apresentado na metodologia... os elementos extraídos da bibliografia para a construção da música foram tal. Então, e daí sim, né, o resultado da produção da música, tá? Porque daí o que ele fala? Pela análise do discurso imprimido na música, teve-se abordagem geral descritiva. Quer dizer, se ele produziu a música, como que ele faz a análise da própria música que ele produziu? E eu acho que tinha um potencial para ser um artigo científico, mas não foi bem elaborado. Posso colocar como relato, então? Na realidade, gente, Ou será que não? Eu não vou... Eu simplesmente poderia colocar como... Nem como... Eu deixaria esse daqui, não identificado. A categoria desse artigo, entendeu? Porque não é porque... Veja, porque um relato de experiência... seria se ele contasse uma experiência mais mesmo, entendeu? Entendi. Então, eu não posso forçar, porque não é um artigo científico, tem que enquadrar. Às vezes, vai ter que colocar não identificado e você vai dizer que um artigo desse, ele não faria parte de uma revisão. De uma revisão sistemática. Por quê? Porque faltam elementos no artigo. E, prof, ele não poderia, então, ser considerado um artigo, mas um artigo ruim? É um artigo científico ruim, exatamente. Você entendeu? Por isso que tem... Depois eu vou mostrar para vocês, tem organizações de revisões sistemáticas que elas fazem... Tem artigos de revisão que você julga, você dá nota para cada elemento. E aí o artigo só entra na sua revisão se ele tem, por exemplo, uma nota mínima 7. Entendeu? Os artigos que têm nota abaixo de 7 são os artigos que, como você disse, são os artigos que deveriam ser artigos científicos, mas são artigos científicos ruins. E aí, um relato de experiência não é um artigo de... Entendeu? É isso que a gente tem que ter bem claro. Que isso daqui não é... Que aqueles tipos de produção não é nível de qualidade. É a finalidade da produção. Ou seja, eu posso ter um ensaio bom e um ensaio ruim. Eu posso ter um artigo científico bom, um artigo que tenta ser um artigo científico ruim e, da mesma forma, do relato de experiência. Tudo bem? Professora, mas se, por exemplo, para ele estar numa revisão sistemática boa, ele teria que cumprir todos os campos ali. Exatamente. Se ele no meu caso, eu escolhi ali o artigo que eu coloquei, dentro da abordagem de pesquisa, ele não apresenta nem no resumo e nem na parte do texto. Coloca o seu ali para a gente ver qual que é. É o segundo. O Carmo Franco? Isso. E até eu fiquei na dúvida, porque eu tinha colocado a dedução do que eu tinha entendido. Não, daí que a gente... Isso. Então, na realidade, eu percebi pela leitura que eu fiz, que eu acho que é um artigo
ruim. Exato. Então, é isso que a gente tem que ver, gente, que a gente tem que copiar as informações. Por quê? Porque você, como pesquisador né, um pesquisador que faz revisões, você tem que te dar esse tempo de quase como você ter um tempo assim de você vai uma maturidade, um tempo de reflexão em cima do material que você coletou. Você entendeu? Então, quando você vai e coleta, tá? Eu vou coletando. É quase um processo mecânico a coleta de informações no artigo. Coletei tudo. Agora eu vou ver o que eu coletei. Eu vou olhar todos os meus artigos. Por quê? Porque daí você tem todos os artigos que você coletou juntos, todos os dados, você tem um parâmetro de comparação, você entendeu? Quando você está lendo o artigo e você vai anotando, você não tem esse parâmetro de comparação. Um padrão. E aí você, nossa, o tema é super interessante, me interessa. E aí você vai começar a deduzir coisas e que, na realidade, você deduziu, porque o artigo não expressava aquilo. Professora, eu tenho uma dúvida com relação ao referencial teórico no meu artigo. Que você falou que não dá para colocar a concepção lá, crítico dialético. Na verdade, essa informação vai aonde? Na metodologia. Porque essa concepção que o autor tem, que o pesquisador tem, para olhar aqueles dados. Porque, veja, olha só, a concepção crítico-dialética, qual é o autor? Baseada no Marx, não é? Ótimo. Então, veja, essa concepção do olhar do pesquisador. Então, o pesquisador vai olhar para os dados com essa concepção. Uhum. Mas agora, eu estou analisando formação de professores, eu estou analisando o uso, por exemplo, a prática na sala de aula, eu tenho um referencial teórico da minha temática, do meu objeto de estudo. O referencial teórico é isso, é do meu objeto de estudo. Então, daí aqui eles colocam no resumo que os dados qualitativos foram obtidos nas entrevistas semi-estruturadas, foram analisados na confluência com a literatura sobre o tema. Isso, que é a literatura sobre o tema. Então o que você vai colocar? Que informação que vai no teu referencial teórico? O que você copiaria para o quadro, para o lugarzinho do referencial teórico? Que os dados foram analisados em confluência com do tema. Ponto. É isso que vai para o teu referencial teórico. Mas não vai, entendeu? Vai o parágrafo, vai repetido, vai o parágrafo. Uhum. E esse mesmo parágrafo vai estar nos aspectos metodológicos também. Por quê? Porque vamos supor que o tema fosse saberes docentes. Tá? Então, que ela, ao invés de tivesse colocado dos autores confluentes com o tema, ela tivesse dito assim, dos autores que tratam o saber docente como uma prática que se constrói, sei lá, ao longo da vida. Essa frase, um exemplo, tá? Não estou dizendo que é. Vamos supor que essa seja a frase-chave dos saberes docentes que o Tardif discute. Então ela coloca assim, aqui lá, agora no texto, eu acho que é mais ou menos isso que a professora está falando, que os dados foram analisados à luz da produção teórica sobre as 3 categorias norteadoras, socialização profissional, profissionalização e trabalho docente. Viu? Então, olha só. Então, aí é a perspectiva, veja, de análise dela. Então, essa informação vai nos aspectos metodológicos de análise. Mas também poderia ir dentro do quê? Do referencial teórico dela. Por quê? Porque esses 3 elementos ela trouxe de algum autor. Quando você estiver fazendo a análise do artigo completo, o que você vai buscar? Você vai buscar quais são os autores no artigo completo que dão base para esses 3 elementos dela. Entendi. Entendeu? E aí, esses autores é que vão estar nessa coluna do referencial teórico.
Entendeu? Aí dá para colocar os autores. Exato, aí dá. Porque, olha só, a gente tem que pensar o seguinte, que a análise do resumo é um momento de apropriação e de você duvidar do texto. De você falar assim, meu Deus, será que o autor vai dizer alguma coisa, vai contar alguma coisa? Porque se você vai direto para o texto completo, tá? Você vai muito de coração aberto. E você tem que ir com dúvidas, você entendeu? Você tem que ir com questionamentos. Você não pode ir assim, com essa boa vontade de nossa, que maravilha que ele está dizendo. Não, você tem que ir com esse olhar já, é quase como um olhar calejado, entendeu? Para o texto. Tá? Por isso a importância da análise do resumo como uma etapa e não produzir um artigo de revisão em cima de resumos. Certo? Tá claro, gente, isso que eu falei? Sim. Então, acho que sobre o referencial teórico ficou esclarecido, né? Que não é só pegar os autores que foram citados no resumo, né? Mas é a ideia central, né? A concepção teórica mesmo. Exatamente, mas se citar, a gente vai copiar. Se não citar, a gente pega o que tem. Certo? Mas se citar, a gente vai colocar. Então, e a ideia não é nunca ter frases curtinhas como essa daqui, ó, concepção crítico-dialética. Não. Qual é o texto? De que texto veio essa frase? Tá? Então, eu vou copiar, e é esse trabalho de copiar e colar para abastecer a minha planilha. Ok. Tudo bem? Obrigada, professora. Professora, eu tenho uma dúvida sobre outra questão que era do Mendeley. Eu queria classificar uma dissertação lá, mas eu não encontrei só a tese. Eu não sei se eu não encontrei mesmo. Tese, porque nos Estados Unidos, veja, o modelo é tese, porque ali é modelo. Entendeu? Modelo ele deveria ter chamado assim, relatório de pesquisa acadêmica. Tá? Aí lembra que eu dei para vocês um modelo? Eu falei, é igual... sim. Porque ele não vai escrever a palavra tese. O que vai constar é aquilo que você escreveu naquele campo. Então, se for tese ou dissertação, eu posso colocar como tese mesmo. Modelo é um modelo tese. O modelo mesmo, né? Tá. São os campos que vão nesse tipo de documento, entendeu? Mas Obrigada. aí é embaixo que você vai escrever se é uma dissertação ou é uma tese de doutorado. Aquele modelinho que você mostrou pra gente. Doutorado. Tá? Gente, o grupo... Tudo bem, grupo 2? Sim. Tudo bem, pro... Dúvidas do grupo do externo ao grupo 2? Alguém ficou com alguma dúvida do que o grupo 2 disse? Da planilha do grupo 2? Não, tudo ok. Tá? Grupo 3 agora, gente. Vamos lá. Prof, a gente só queria complementar uma coisinha que a Yasmin contou daquela revista e eu tive uma experiência com essa revista, que eu fui apresentar um trabalho num seminário até na UNILA e os melhores trabalhos eles iriam para essa revista. E quando eu fui ver, o meu artigo tinha sido selecionado. Só que eu tinha visto a apresentação das outras pessoas. E teve uma em especial que tinha sido muito ruim, assim, muito fraquinha, sabe? E quando eu vi, aquele artigo também estava selecionado. Aí eu li todos os artigos selecionados e eles colocaram de todo mundo. Então, eu não sei. E depois eu fui ver a Qualis, era bem baixinha, assim, sabe? Então, apesar de ter coisas super interessantes, eu vi, aí tanto é que eu recusei, eu vi que não era uma revista, assim, muito confiável. Mas só para a Yasmin. Não, olha, mas é bacana, entendeu? Gente, porque todo mundo está aprendendo. Por exemplo, hoje eu recebi da minha doutoranda, tá? Um e-mail dizendo... ela recebeu um e-mail, né? De uma revista americana, International, não sei das quantas, tá? Dizendo assim... aquela história, vamos... que tratava da temática dela, mais ou menos, tá? Aí, quando ela me mandou o e-mail, a resposta que eu dei para ela, tá? Você já viu o Qualis e o Simago dessa revista? Nem me dê trabalho, entendeu? A revista que vem bater na tua porta,
com certeza é uma revista que não tem Qualis, nem Simago. Todo mundo sabe o que é o Simago, ou não? Não. Simago é o Qualis, igual tem o Qualis no Brasil. Simago é a classificação internacional das revistas, tá? Então, vou fazer um parênteses aqui, tá bom? Para falar do Simago, daí a gente volta para o grupo 3, isso? Tá. Então, só para vocês verem o que é o Simago, tá? Eu vou Simago é como se lê mesmo, professora? Oi? Simago como se lê mesmo? Eu já vou colocar, daí você já vai ver. Ah, tá. Ó. Vou colocar aqui. Até aqui. Ó, esse aqui é o Simago, ó, Journal Rankings. Então, Journal Rankings, estão vendo a minha tela? Sim. Olha aqui, ó. Sim. Então, isso daqui é o que determina, é o fator de impacto das revistas no mundo, entendeu? Então, assim como o Qualis é do Brasil, as revistas todas passam por essa avaliação internacional. Só para vocês terem uma ideia, gente, as revistas brasileiras classificadas no Qualis, tá? Então, veja que a gente tem várias revistas A1, certo? Mas olha só quais que tem Qualis para elas, ó, em educação, tá? A gente tem uma lista de quantas? Nós temos só 19 revistas que tem Qualis em educação no Brasil. Qualis internacional. Tá? Ó. São essas. Certo? Então, na lista do Qualis, quantas revistas a gente não tem A1, A2, A3? Então, isso daqui... Então, sempre que você vai procurar uma publicação internacional, tá? Você tem que ver o seguinte, qual é o Qualis dessa revista? Ó, Q1, Q2, Q3. Então, isso daqui se dá... Eles fazem esse cálculo pelo impacto que essa revista tem, o critério de avaliação da revista, enfim. São vários itens que são levados em consideração para que uma revista esteja em primeiro lugar no Qualis. Tá? Nesse quadrante que eles chamam, que é Q1. Tá? Então, só para vocês verem, então, antes de pensar, né, de aceitar a publicação, fazer isso que a Fernanda fez, que é você ver como que está a qualidade dessa revista que você, né, foi convidada a publicar. Bom, grupo 3, gente, pode compartilhar. Eu vou compartilhar minha tela. Tá. Samuel, tá ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Sim. Positivo, professora, mas eu não posso abrir a câmera, senão cai minha net. Não tem problema. Minha esposa está usando outro computador. Aham. Tá, então vamos lá. Dúvidas durante o processo, Fernanda? Eu acho que as dúvidas que a gente teve foram similares a dos outros grupos. Então, alguns momentos a gente sabia qual era o tipo de abordagem, por exemplo, mas o resumo não citava. Então, a gente optou por não colocar. Olha, veja aqui o que a gente falou, ó, artigo científico com baixa qualidade, concorda? No resumo, pelo menos, porque pode ser que no texto completo todas essas informações sejam respondidas, certo? No meu caso, que é esse primeiro aqui, aconteceu exatamente isso, porque aí em casa eu fiz a atividade de analisar o resumo e de analisar o texto. E aí, quando eu analisei o texto, as coisas ficaram bem mais claras. Mas no resumo da parte metodológica não ficava mesmo. Entendeu? Então, veja, que te levanta, entendeu? Que te levanta o questionamento. É isso que é importante. Tá? E você olha e fala, puxa, mas falta coisa, mas é um texto que me interessa, você entendeu? Então, o resumo vai permitir com que você chegue a essa conclusão. Esse texto me interessa ou não me interessa? Me interessa. Será que eu posso usá-lo em algum lugar? Se a qualidade metodológica dele for ruim, às vezes você pode até utilizar uma problematização, entendeu? Para dar um alerta sobre o resultado que ele aponta, mas não é um resultado que você pode usar
para fazer parte do quadro teórico. Tá? Sim. Tudo bem, gente? Mais alguma coisa que tenha aparecido durante a discussão de vocês? Fernanda. Professora, só uma dúvida nessa questão aí. Se for um autor assim de referência e o artigo dele não tiver a metodologia bem especificada, eu posso usar ele como referencial teórico também? Não. Não? Mesmo que seja um autor reconhecido? Não é um autor. A gente tem que pensar o seguinte, é a qualidade da pesquisa, gente. É a qualidade da pesquisa, tá? Então, quando você diz assim, é um autor de referência, posso fazer uma comparação muito assim, como é que eu posso dizer? De senso comum, tá? Eu posso, mas assim, eu acho que fica claro. Por você ter um cargo, tá? E você ter Você está dito que você não pode dizer que você é uma pessoa que não diz besteira? Entendi. Não, ainda mais no Brasil. Gente, achei ótimo esse exemplo. Não, gente, veja. E outra coisa, se um autor... Tá, vou explicar uma situação clara, gente. Hoje, o Brasil, como o mundo inteiro, está passando por uma fase de publique ou morra. Publicar ou morrer. Tá? O que acontece, gente? Às vezes, o autor... eu tive um caso... Deixa eu dar uma... A gente já resolveu também, foi a questão de instrumento de coleta. Aí a gente entendeu que é de fato um instrumento e não o que a pessoa fez. Tá. Mas a gente conseguiu resolver internamente. Então tá bom, tá? Gente, mas está claro para vocês assim que por isso que a gente faz uma avaliação do artigo, entendeu? Que eu não tô, veja, eu tenho que ter esse direito de colocar no meu artigo aquelas fontes que estão claras, aquilo que, entendeu? Onde está tudo explícito. Onde, se é uma pesquisa empírica, eu tenho que ter tudo contado. Agora, aquilo que a gente falou, pode ser um ensaio. Não tem problema nenhum. Eu vou usar um ensaio numa problematização. Tem uma... Vamos ver o que tem aqui no chat. Gente, mais alguma dúvida nesse do grupo 3 aqui, Fernanda? Mais alguma dúvida? Acho que não. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Professora, só fiquei na dúvida mesmo em relação ao referencial teórico. Eu também no meu artigo não aparecia no resumo, mas em relação o que colocar, sabe? Qual que é o teu? Amplia um pouquinho mais. Mineto. Vai para baixo para mim, aí da Mineto. Vou aumentar aqui só um pouquinho. Aí, não. Referencial. Sobe um pouquinho, Mineto. Você pode diminuir um pouquinho para aparecer. Não está aparecendo, peraí, desculpa. Entendeu? Aí. Aqui. Então, tanto no resumo como na parte do texto, no resumo ela não cita qual é o tipo, né, de concepção teórica, não deixa encontrar, claro. E no texto só tem vários autores, assim, mas também não fica claro qual é o tipo, e eu não sei se é necessariamente obrigatório num artigo está explícito qual é a metodologia, qual é a teoria utilizada. Na realidade, você tem que ver, porque às vezes eu tenho vários autores e no final ela conclui dizendo assim, desses autores a concepção teórica, entendeu? E às vezes você vai ter que, são opções que você vai ter que fazer no seu estudo de revisão. O fato dela não ter um quadro teórico claro, um quadro não claro, explícito, dizer assim, esse é meu quadro teórico.
Isso não vai deixar o artigo com uma qualidade, mas você vai ter que informar. O quadro... Não, ele é muito bom. Existe um quadro teórico fechado, existe um quadro teórico aberto para discussão de vários autores. Na hora de apresentar teu resultado da revisão, você vai ter que informar isso, entendeu? Aqueles que tinham um quadro teórico claro, aqueles que não tinham, enfim, você vai mapear isso, tá? E às vezes, no caso dela, gente, pode ser, vou ser sincera, pode ser que essas concepções sobre inclusão, as concepções sobre inclusão, tá? Eu acho difícil não ter. Porque existem... o que é uma concepção de inclusão? Porque às vezes ela não tem, ela vai dizer que concepção segundo tal autor é isso, concepção segundo, enfim. Ou ela vai dizer as diferentes concepções de inclusão ao longo dos anos têm sido tais. Eu acho difícil não dizer, entendeu? Eu acho que a gente tem que analisar, se a gente vai fazer uma análise do referencial teórico, que aí vocês vão ver o seguinte, vamos supor que eu estou fazendo um estudo de revisão, tá? Que é o que a gente chama de revisão integrativa, que eu quero descobrir conceitos. Onde estão os conceitos? Qual é a parte principal do artigo que eu vou usar? É o referencial teórico. Então, dependendo do tipo de revisão que eu vou fazer, tá? Se o referencial teórico está completo ou não, isso vai ser importante nesse tipo de revisão. Uhum. Certo? Agora, eu acho que nesse caso tem sim, professora. É que eu não tinha entendido. Tem no texto, não no resumo. No texto tem resumo, Shane. No resumo não tem. No resumo, tudo bem. Vocês entenderam? Porque o resumo não é ainda para julgar o artigo. O resumo é para vocês se apropriarem do material. Uhum. Tá? Então, aí a gente entra na outra etapa, que é o artigo completo. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. E que não vai ser agora, tá? Isso daqui, a análise do artigo completo, a gente vai fazer quando a gente estiver pegando o nosso primeiro artigo para analisar para a nossa revisão. Tá? A gente vai guardar esse material, a gente vai voltar nele depois. Mais alguma dúvida? Fê, na realidade, a Fernanda já falou na primeira fala dela ali, com respeito à abordagem, né? Eu tinha colocado no meu artigo lá, quantitativa, mas fiquei na dúvida, daí a gente, por aclamação, resolvemos tirar. E aí a senhora também já explicou que, na realidade, tem que colocar o parágrafo inteiro, né, se for o caso. Isso. Que diga isso, entendeu? Se não tiver um parágrafo que diga, não coloca nada. Aí não coloca nada, se não tiver no resumo, né? Isso? Obrigado. Tá? Certo? Então, agora é o grupo 4. Quem é o grupo 4? Eu estou abrindo aqui o artigo, professora. Meninas, querem que abra aqui? Quer que eu compartilhe o Excel? Não, aqui tá tranquilo, eu posso abrir aqui já. Aí. Então, tá aí. Tá, então me diga, olha só, apresentação do tema. Então, isso foi uma coisa que aconteceu e que a gente analisou. A gente primeiro fez uma análise lendo tudo que a gente tinha colocado, depois a gente abriu os artigos para ver juntos esses resumos e até comparar o corpo do texto mesmo. Uhum. Esse primeiro da Resende é bem interessante, porque a gente leu primeiro, tinha a apresentação do tema, depois a gente se deu conta, quando leu o resumo inteiro, que todas as coisas que eram falados no resumo eram os objetivos de pesquisa. Quando a gente leu, porque tudo que está ali é exatamente como está escrito no resumo. Então a gente colocou que acabava sendo parte dos objetivos. Inicialmente, a gente tinha colocado até... Eu não lembro de quem que era esse, meninas. Da Débora. Da Débora. Bom, a gente até comentou que, inicialmente, a gente achava que era um artigo científico, mas depois a gente observou tudo de novo e a gente chegou à conclusão de que, na verdade, ele é uma revisão de literatura. Tá.
Então, vamos pensar aqui na parte operacional de uma planilha, tá, gente? De dados, Tá. revisão. Eu tenho que ter padrão. Então, se você está usando aqui, ó, não consta no resumo, não consta no resumo, quando você não tiver uma informação, você vai colocar simplesmente não consta. Ou não colocar nada. Você entendeu? Por quê? Porque a gente tem que padronizar, porque senão depois... Imagine se você estiver fazendo, você está analisando 300 resumos. Tá? Então, você tem que colocar, padronizar. Agora, eu quero escrever observações pessoais, porque quando você diz aqui, não consta, como você tinha escrito mesmo? Não consta no resumo? Isso, não consta no resumo. Não, antes. Você escrever, o que consta é o objetivo. Constam apenas objetivos. Isso é uma conclusão sua. Então, porque tem um campo para o objetivo, né? Aí, mesma coisa aqui, ó. Análise documental, percebido pelo pesquisador, mas não consta no resumo. Então, não pode estar aqui, porque eu não tenho uma frase que comprove que isso é uma análise documental, você entendeu? Então, se eu quero colocar as minhas observações pessoais na planilha, não tem problema nenhum, mas eu tenho que criar uma coluna, observações pessoais do pesquisador durante a análise do resumo. Entendeu? Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. Vocês estão entrevistando um sujeito da tua pesquisa. Tá? Aí, no meio da entrevista dele, você está lá gravando a entrevista. Tá? No meio da entrevista dele, você começa a falar assim, nossa, como ele disse aquilo, nossa, isso me fez pensar que falta tal condições na escola. Aí você fala, espera um pouquinho, tá? Tô gravando aqui o que eu tô pensando. Você faz isso? Você mistura a fala do sujeito com o que está passando na sua cabeça? Não. Então, mesma coisa, vocês entenderam? Então, eu estou tentando mostrar para você que um artigo científico é uma fonte. Para a gente, da nossa disciplina, um artigo científico é uma fonte de dados. E ele tem que ser tratado com o mesmo rigor, com a mesma ética que eu trato um participante. Entenderam? Sim, tá claro? Então, porque na nossa disciplina ele é isso. Uhum. Na tua dissertação, o artigo é outra, vocês entenderam? Mas a gente tem que ter esse olhar, né, como é um dado para a gente. Tudo bem? Uhum. Tá claro, gente? Para quem não tinha comentado. Ó, vocês viram como é bacana que cada planilha dessa, gente, a gente acha uma coisa diferente. E são erros que vocês, né? Que talvez, por exemplo, o grupo 1 não fez isso, mas faria talvez fizesse a mesma coisa numa outra situação, vocês entenderam? Ou o grupo, enfim. Mais alguma dúvida que vocês tenham, grupo 4? Na verdade, não foi uma dúvida, professora, até um apontamento que ficou claro para todas nós e que foi uma observação geral. Aconteceu nos 4 da gente não ter o tipo de pesquisa ou a abordagem não estar bem clara. Então, foi uma coisa que aconteceu em todos eles, assim, a gente viu repetido, a gente foi, né, tomando nota de tudo isso e foi uma coisa que apareceu nos 4, então, para a gente foi interessante. Não resumo nada, né, Pois é. Aham. E a princípio a análise dos resumos é isso mesmo que a gente percebeu. Aqui, olha, aqui tem uma que diz, mas deixa eu ver aqui, ó. Não, tá certo, você trouxe para cá. Os aspectos, ó, tá. Ó, mas veja aqui, ó, de novo, tá? Então, aqui, sempre procurem trazer, tá? A abordagem qualitativa. É o extrato. Então, se deu por meio de... não faz mal que você está repetindo o que você colocou aqui em cima em todos os extratos, entenderam? Mas você... Aqui, olha, é que vocês não veem meu mouse, né? É interessante. Não. Eu tô querendo... O terceiro, você tá falando? Aqui. Aqui, ó. Isso, ó. Né? Isso, exatamente aí, ó. Se deu por meio de uma metodologia qualitativa, tá? Então... Você vai trazer para cá o se deu por meio de uma metodologia qualitativa. Porque se você traz só a palavra qualitativa, se você depois quiser comprovar
colocando num quadro as frases do resumo que te levaram a construir aquilo, entendeu? Só a palavra qualitativa fica parecendo que você que escreveu aquilo. Agora, quando você traz o segmento de texto completo, a pessoa... Acho que não é isso, Fábio. Acho que se deu por meio de uma metodologia qualitativa na abordagem. Isso aqui, ó. Aí você enviaria esse primeiro pedacinho para aqui, para abordagem. Só esse pedacinho aqui, ó. Isso, aí esse daí viria para cá. Que é isso que eu estou insistindo muito, é o texto. Você está fazendo um processo de codificação. Então, você traz o teu segmento de texto para a planilha. Tudo bem? Então, nos aspectos metodológicos, é tudo que falar referente à metodologia, eu vou extrair todo o texto. Exato. Aspectos metodológicos é tudo que você encontrou. Entendeu? É como se fosse assim, ó. Depois, às vezes você consegue separar esses aspectos metodológicos, esses pedacinhos que a gente está dizendo. Mas aqui deveria ter tudo que você encontrou, os parágrafos inteiros, e aqui na abordagem, tipo de pesquisa, você já está extraindo os pedacinhos que tratam daquilo. Mas se eu... Entendeu? Tudo bem? Sim. Claro? Então, tá bom. Sim. Vamos, então, só finalizar com o grupo 5. Grupo 5 já acabou, mas vamos, né? Vamos só finalizar com vocês, porque acho que depois de todas essas correções... Então... O que ficou de dúvidas para vocês? Então, a gente anotou algumas dúvidas aqui, prof, eu vou falando. Uma delas era a dúvida a respeito dos aspectos metodológicos, né? Nosso grupo tinha entendido que os aspectos metodológicos seriam algo mais macro, e dentro desse macro eu tenho a abordagem, o tipo de pesquisa, e aí eu coloco nos aspectos metodológicos algo maior de todas as informações da metodologia, e depois eu vou retirando para abordagem, para tipo de pesquisa, é isso? É isso, mas aí, olha só que você vai retirando pelos parágrafos, entendeu? Porque por que a gente faz isso? Porque às vezes, vamos pensar no artigo completo, ou até mesmo no resumo, a pessoa escreve um pedaço no primeiro parágrafo, um pedaço no segundo parágrafo, entendeu? Um pedaço no... Enfim, e aí você vai trazendo os pedaços, ó. Então, por exemplo, realizou-se estudo descritivo com aplicação de questionário para coletar dados, utilizou-se instrumento de avaliação de cultura organizacional e a análise foi feita de forma quantitativa. Então, o que queria aqui? A análise foi feita de forma quantitativa. Tá? Aí... Tipo de pesquisa. Isso na abordagem, né? Isso, na abordagem. Tipo de pesquisa. Realizou-se estudo descritivo. Ótimo. Você entendeu? Porque o que mostra que essa informação é verdadeira? Quando você lê o texto e você vê a frase do autor. Entendeu? Que você mostra que isso daqui está na linha 10 do resumo. Um exemplo, não precisa ser nessa... Porque o resumo sempre está na primeira página. Tá? Mas vamos supor, entendeu? Você está mostrando a frase do autor que você está usando para comprovar aquela informação que você deu, que você não deduziu. Tá. Outra dúvida que nós tínhamos, prof, é a questão assim, o título do trabalho, ele já é o tema ou não? E outra coisa que já entra nessa questão é assim, a gente encontrou muitas vezes, os artigos não tinham, por exemplo, no resumo, o objetivo é E essa parte do início trazia mais ou menos assim, o artigo discute, aborda sobre... a gente tem, acho que um exemplo ali, você pode ir para baixo, Melissa, por favor? Tem um bom exemplo aqui para você, volta lá. Pode ir para cima. Os dois, A gente não sabe se é a apresentação do tema ou se é o objetivo. Então, o que acontece? Exatamente, é isso que eu vou... Mas você vai trazer, apresentar... esse artigo discute relações entre música e cultura, tá? Porque, veja, quando ele fala, esse artigo discute e não apresenta objetivo, tá? Então, no fundo, isso daqui entraria também como objetivo, porque isso não é apresentação de tema.
Só que depois, numa análise posterior, você vai conseguir, pelo texto completo, identificar de fato se isso é só uma discussão ou se isso daí é uma pesquisa. Eu vou ser sincera, aqui, ó, isso daqui, o objetivo é isso e isso, e quando eu olho aqui, no tipo de pesquisa, tá claro que isso daqui é quase um ensaio teórico. Você entendeu? Uma pesquisa bibliográfica, no fundo, acaba sendo um ensaio teórico. Né? Então, por isso que ele faz essa confusão. Então, na realidade, ele tem 2 objetivos, e nenhum deles é de pesquisa, é de discussão. Então, então geralmente, no primeiro ali, a gente poderia colocar que não tem apresentação do tema, tem somente os objetivos. Uma barrinha, que aparece isso e aparece isso. Uma barrinha para separar os dois, que são... A barrinha, a gente tem que usar também códigos, às vezes, na planilha. E a gente coloca essa barrinha para dizer assim, ó, então, isso é um pedaço de texto, esse é outro pedaço de texto. Tá? Agora, olha aqui nesse segundo. A cultura organizacional é um fator de reconhecido impacto no funcionamento da organização como um todo, exercendo uma importante atuação sobre os processos organizacionais e comportamento dos funcionários. Perfeito, eu estou apresentando o meu tema, que é cultura organizacional. Alguma coisa com a cultura organizacional eu vou fazer. Entendeu? Então, isso é apresentação de tema. Isso, no exemplo, isso aqui. Veja, esse aspecto foi muito bem pontuado por vocês, porque até agora a gente não... Né? Isso faz diferença se isso é um bom ou ruim artigo científico, como a gente diz lá, não vai fazer tanta diferença, mas a gente já consegue começar a perceber a qualidade de escrita do artigo, gente, tudo conta.